Oi, pessoal, vocês sabem o que é macroeconomia e microeconomia? Já vi falar, só não vou saber explicar na íntegra o que quer dizer. O pouco que eu entendo, macroeconomia são grandes empresas, grandes investimentos. Microeconomia, microempresa, pequenos investimentos. A macroeconomia e a microeconomia influenciam diretamente no cotidiano da sociedade. A microeconomia analisa aspectos da economia em menor escala e lida com entidades específicas, como, por exemplo, empresas, famílias e indivíduos. Já a macroeconomia analisa em um sentido amplo, lidando com fatores que afetam a economia nacional, regional ou global. Quem vai explicar melhor sobre isso é o economista e colunista Everton Oliveira e o professor e coordenador do LabMec é Cássio Pessarria. A grande diferença da macroeconomia para a microeconomia é basicamente a análise conjuntural, porque a microeconomia se preocupa muito com o estudo do indivíduo em si. Não é o indivíduo pessoa, é o indivíduo consumidor, o indivíduo família, o indivíduo governo, o indivíduo empresas. Na política, os parlamentares estão sempre muito atentos para indicadores financeiros como o PIB, desemprego, inflação, juros e balança comercial. São números indispensáveis para compreender em que situação se encontra a economia nacional. A economia, ela está em tudo, né? Tudo que envolve decisões e alocação de recursos envolve um posicionamento econômico ou o uso de conhecimentos econômicos. Então, ter conhecimento macroeconômico sobre macroeconomia significa entender como uma mudança de rumo de política econômica pode influenciar as suas decisões. A microeconomia abrange questões mais próximas da nossa realidade por analisar nosso comportamento como consumidores e também aspectos como a demanda, oferta, preços de produtos, preços de fatores, salários. Mas a macroeconomia também tem um papel fundamental que pode determinar a microeconomia, ou seja, a microeconomia vai depender dos resultados da macroeconomia. As pessoas têm que entender que desde um pagamento de um transporte público, como um ônibus, o pãozinho que ela compra na padaria, até um investimento de uma empresa que vem de fora do país para construir uma planta industrial aqui no Brasil, tudo isso envolve economia. E tudo que for relacionado a micro e macroeconomia, obviamente, está envolvido dentro do contexto. Para o cidadão comum, muitas vezes ele não entende que o preço do dólar influencia até no preço do pãozinho da padaria, porque boa parte do trigo que a gente importa para o país vem de fora, então a gente compra em dólar. Então, quando o dólar está mais caro, o pãozinho pode ficar mais caro. As pessoas estão começando a ver isso agora com o preço dos combustíveis, que a gente importa boa parte do que a gente consome e a gente tem visto quando o dólar sobe, o preço do petróleo lá fora sobe, o preço da gasolina sobe. Então, a economia, tanto micro quanto macro, faz parte da vida da sociedade. E principalmente a macroeconomia, que a gente sabe que a gente mede os níveis de preço, que é a inflação, a taxa de desemprego, o crescimento da economia, e tudo isso gira em torno da sociedade. Tá vendo como é fácil, pessoal? Eu nem precisei estudar muito, professora Catarina Calado. Eu volto com você no estúdio da TV Uninassal.